Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é super especial. Esse mês, o nosso canal vai completar 2 anos de existência. E nesses últimos 2 anos ele cresceu muito. Foram muitos vídeos compartilhados, muitos seguidores novos, consegui ajudar muita gente e esse era o principal propósito do nosso canal. E eu fico muito feliz porque ele me trouxe pessoas muito especiais. Por exemplo, as minhas 2 estagiárias me conheceram através do canal do YouTube. Muitas alunas também vieram para a Escola da Bel através desse canal e também muitas pacientes me conheceram por conta dos conteúdos explicativos que eu trago por aqui. Para comemorar esses 2 anos, eu resolvi regravar o primeiro vídeo desse canal. Se vocês rolarem o meu feed até lá embaixo, vocês vão ver que eu estava na minha sala lá em Dourados, antes de eu reformar aquela sala, com o cabelo também curtinho. Então, olha, ao longo desses 2 anos meu cabelo cresceu, já cortei de novo. E aqui estou, morando em São Paulo, com uma nova clínica bem maior, toda colorida e muito feliz de ter crescido na minha área, na minha profissão, ter me tornado uma referência para muitos de vocês. Como vocês sabem, eu também já realizei muitos sonhos, comecei a dar curso, fiz um evento para 600 pessoas, abri uma marca de jalecos, enfim, muitas coisas aconteceram, mas eu não deixo de ter a minha história, aquela mesma Bel que começou lá em 2018, recém-formada, que não sabia para onde ir, não entendia muito sobre biomedicina estética, mas já estava lá buscando bastante conteúdo para aprender cada vez mais e também tentando compartilhar isso com todos vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou contar o que é a biomedicina estética e como que eu comecei. É exatamente esse o tema do primeiro vídeo do nosso canal. Então vamos lá! Meu nome é Bel Guerra e esse é o meu canal. Bom, gente, então eu vou contar um pouquinho sobre a minha história e também sobre a biomedicina. Quando eu tinha 16 anos, eu terminei a minha escola, então eu era adiantada e aí com 16 eu tinha que decidir o que eu faria pro resto da vida, né? É muito estranho isso, inclusive no ensino aqui do Brasil, às vezes a gente termina jovem demais para decidir tudo aquilo que vai acontecer no nosso futuro e comigo não foi diferente. Então eu me sentia perdida, obviamente, eu não sabia nada sobre biomedicina, não existiam canais do YouTube informativos nem explicativos e eu fui fazer psicologia, uma faculdade que não tem nada a ver com a minha área hoje. Mas eu fiz 3 anos de faculdade de psicologia, então eu fiz dos 16 aos 19 e aí eu decidi trancar, não estava gostando muito do curso. E eu mudei para estética. Por que eu mudei para estética? Porque a minha mãe, ela é médica e ela tem lá em Dourados, a cidade que eu nasci, vocês sabem, uma clínica de medicina estética. Então a minha mãe, ela já fazia procedimentos como botox, preenchimentos, fios de sustentação, depilação a laser, tudo mais. E dentro da clínica da minha mãe existiam outras profissionais, existiam esteticistas, fisioterapeutas, né? E todas elas faziam os outros serviços mais simples, digamos assim. Na verdade, não mais simples, mas apenas procedimentos estéticos não invasivos. Então elas faziam lá drenagem, massagem, limpeza de pele, enfim, tudo isso. E aí eu já vivia muito dentro da clínica da minha mãe, eu ficava lá durante a tarde, né, quando eu não estava na faculdade, ajudava ela em várias demandas, eu até brinco, até falei isso nesse primeiro vídeo, que eu era tipo o motoboy da minha mãe. Precisava ir no banco, eu ia, precisava ir no mercado, eu ia, precisava fazer qualquer coisa, era eu que fazia para ela. Cuidava, inclusive na época era do Orkut, depois do Facebook da clínica da minha mãe, enfim. E aí eu já estava muito acostumada com esse ambiente, eu amava a clínica de estética, eu sempre fui muito vaidosa, gostava de me cuidar, enfim, lá era muito confortável para mim, então eu pensei em fazer estética. E aí fiz estética, fiz durante 1 ano, eu brinco que nem parecia que eu estava na faculdade, parecia que eu estava me divertindo com as minhas amigas, porque as nossas aulas eram aulas de maquiagem, aulas de depilação, design de sobrancelhas, massagem, enfim, isso para mim nem parecia estudar de tanto que eu gostava. Mas eu percebi que eu queria um pouco mais do que esses procedimentos. O que eu realmente me identificava era com os procedimentos que a minha mãe fazia, eu auxiliava bastante a minha mãe dentro de sala, então eu gostava de ver ela fazendo botox, preenchimentos, né?
E eu percebi que com a estética somente eu não ia poder fazer aquilo. Na época, principalmente, não existia habilitação para esteticistas atuarem com injetáveis. E aí, um belo dia, era outubro, não lembro de qual ano, mas acho que faz uns 6, 7 anos isso, a coordenadora do curso de estética entrou na sala, o nome dela é Cláudia, ela me segue hoje em dia nas redes sociais, talvez ela assista esse vídeo, e ela falou assim pra gente: vocês sabiam que existe um curso que chama Biomedicina? E que trabalhando com biomedicina vocês podem fazer estética injetável? E a hora que ela falou aquilo, eu não tive a menor dúvida. No mesmo dia eu cheguei em casa, era de noite, e falei para os meus pais na hora do jantar: pai, mãe, eu quero fazer biomedicina, vou transferir de novo a faculdade, porque eu fiquei sabendo que pode atuar com injetáveis, e eles, como sempre, me apoiaram. Mas não tinha essa faculdade na minha cidade, em Dourados, tinha só em Campo Grande. Era a mesma universidade, a Unigran, mas não tinha em Dourados, tinha só em Campo Grande o curso de biomedicina. E a gente já saía habilitado em estética, porque quando chega no último ano, você cumpre o estágio em estética e aí você já sai com essa habilitação, ou seja, eu não ia precisar fazer uma pós-graduação em biomedicina e estética depois para poder atuar com os injetáveis. E isso foi ótimo. E aí, meus pais me apoiaram, mais uma vez eu tranquei a faculdade, daí era outubro, então eu fiquei novembro e dezembro sem fazer nada, e em janeiro começou a minha faculdade, daí em Campo Grande. Eu tive que mudar de cidade, mas são 200 quilômetros, né? Campo Grande é a capital do meu estado, Mato Grosso do Sul, e Dourados fica no interior. E aí me mudei, consegui anular o primeiro ano da faculdade, porque eu fiquei abatendo algumas matérias que eu já tinha cursado tanto na estética como na psicologia. E aí eu comecei a faculdade de biomedicina. E aí é nesse ponto que eu queria explicar para vocês sobre o que é a biomedicina estética. Então, inicialmente, todo mundo sabe que a biomedicina é uma profissão que vai fazer com que você possa trabalhar com análises clínicas. Essa é a condição primária da biomedicina. O que é análises clínicas? É quando você vai em um laboratório, todo mundo tem certeza que já foi em um laboratório fazer exame de sangue, exame de urina, exame de gravidez, exame de fezes, todos os tipos de exames, né? Às vezes até exames de imagem em alguns laboratórios fornecem. E sempre a pessoa que vai analisar esse exame, por isso que se chama análises clínicas, é um biomédico. Então sim, com certeza todo mundo já passou pelas mãos de um biomédico. E aí nós, né, como temos esse hábito de tirar sangue durante a faculdade, a gente tira muito sangue, a gente faz diversos exames que precisa ali manusear seringa e agulha, nós fomos atrás, eu digo nós, né, nós da classe, mas na época eu não era nem formada, a biomedicina estética nasceu em 2010, pela atuação da Ana Carolina Puga, acho que muitos de vocês a conhecem. Ela foi uma das primeiras biomédicas estetas, inclusive chamam ela de mãe da biomedicina estética. Hoje em dia ela tem faculdade, enfim, uma série de coisas relacionadas à biomedicina estética. Foi ela que conseguiu em 2010 essa nova habilitação para a classe, justamente por sermos habituados, né, a trabalhar com agulhas e, consequentemente, se a gente pode tirar sangue, a gente também poderia injetar substâncias que são o ácido hialurônico, a toxina botulínica, as enzimas, né, enfim, tudo isso. E aí, em 2010, começou a biomedicina estética. Poucos profissionais na época foram para essa área, era tudo muito novo, ainda existia muita instabilidade e insegurança em ir para essa área. Então, quando eu procurava, por exemplo, vídeos sobre biomedicina estética, sites sobre biomedicina estética, quase não tinha muito pouco conteúdo. Eu fui a primeira turma de biomedicina estética da minha faculdade, isso lá atrás, acho que em 2015, tá? Então existiam poucos profissionais que traziam esse tipo de conteúdo. Um ou outro que já existiam, muitas vezes eles eram inacessíveis, porque provavelmente estavam ocupados, né, atendendo, enfim. Sei que a gente fazia muitas perguntas e nunca obtínhamos respostas. Inclusive esse foi um dos motivos pelo qual, logo depois que eu me formei, eu falei, eu vou abrir um canal do YouTube e eu vou responder todo mundo que me fizer perguntas, e é por isso que eu tô aqui até hoje cumprindo aí o meu propósito de esclarecer a biomedicina estética para vocês. Durante a faculdade, a gente não vê muito sobre estética, principalmente nas faculdades que não trazem a habilitação em estética. Se você faz uma faculdade que não vai te fazer sair habilitado, ou seja, você vai ter que fazer a pós depois, dificilmente você vai ver estética na tua grade. O que você vê, então, na faculdade de biomedicina? Você vê matérias como microbiologia, parasitologia, infectologia,
bioquímica, biofísica, enfim, várias matérias assim mais relacionadas à biologia, né, funcionamento do organismo como um todo. A gente vai aprender muito sobre o sangue, principalmente, sobre bactérias, sobre urina, líquidos corporais é uma matéria também. Então, a faculdade de biomedicina, ela é uma faculdade para quem lá na época da escola ia bem em biologia. É como se fosse uma faculdade de biologia ali avançada. E aí você vai aprender sobre tudo isso. Tem bastante conta também na aula de bioquímica, eu já sei que vocês vão me perguntar sobre isso, porque bioquímica é uma matéria que todo mundo tem pavor e roda, né, no final do ano. Mas é uma matéria que é fundamental para que vocês consigam se formar. Então é muito importante que mesmo quando você esteja diante de matérias que você não goste, você leve aquilo com muita responsabilidade, porque é essa matéria que vai fazer com que você seja um biomédico no futuro. Então a gente tem que aguentar a parte chata em prol de um benefício maior, que depois vai ser o seu diploma. E aí, passados esses 4 anos, eu sei que tem algumas faculdades que a biomedicina tem 5 anos de duração, outras 4. Enfim, você vai sair ali com o teu diploma e caso a sua faculdade já te ofereceu esse estágio ou ela te oferece um convênio, né? Então, por exemplo, aqui na minha clínica eu dou oportunidade para 2 estagiárias cumprirem o estágio. Então, elas já vão sair da faculdade habilitadas em biomedicina estética e fui eu que forneci esse estágio. Na minha faculdade não foi assim. A própria faculdade tinha uma clínica de estética com atendimentos ao público, então eu fazia esses atendimentos na própria faculdade, não em uma clínica terceirizada, e eu já saí com essa habilitação. Então eu não precisei fazer pós-graduação depois. Caso a sua faculdade não te ofereça isso, você tem que fazer uma pós-graduação depois de 500 horas para você poder pegar a sua habilitação e atuar com injetáveis. E essa pós-graduação, muitas vezes as pessoas, mesmo quando já saem habilitadas, optam por fazer, porque sempre é bom para o nosso currículo ter uma pós. O que acontece é que muitas vezes as pessoas ficam frustradas com a pós, porque acham que o conteúdo é básico demais. Não que o básico não seja importante, inclusive ele é fundamental para te dar uma base mesmo, mas é que muitas vezes as pessoas elas criam uma expectativa de que vão aprender na pós as mesmas coisas que aprenderiam, por exemplo, num curso livre, e isso não é verdade. A pós ela é muito mais básica e o curso livre ele é muito mais avançado, específico em determinadas matérias, e esses cursos livres geralmente acontecem em instituições que não são vinculadas ao MEC. Então, por exemplo, aqui na minha clínica eu tenho também a escola da Bel e eu ministro cursos específicos. Então, se você já é habilitado ou já tem sua pós-graduação, você pode fazer um curso aqui comigo que a gente vai a fundo em um determinado procedimento. Enfim, a biomedicina estética, ela te habilita a trabalhar com toxina botulínica, todos os tipos de preenchimentos, exceto os definitivos. Então, por exemplo, PMMA a gente não pode trabalhar, ainda bem que eu nem indico. E a gente não pode fazer pequenas cirurgias, por exemplo, bichectomia, lipo de papada, isso daí é restrito ao cirurgião dentista e aos médicos, claro, mas biomédicos não podem fazer. Eu já tô falando isso porque muitos de vocês me perguntam. A gente pode trabalhar com procedimentos como estimuladores de colágeno e fios de sustentação, tanto no rosto como no corpo, e essa é uma grande vantagem da biomedicina, porque os dentistas não podem atuar com o corporal, tá? Então, a biomedicina estética, ela te habilita tudo isso que eu falei, tanto no rosto como no corpo. E aí, assim que eu estava formada, eu precisava começar a trabalhar para botar tudo isso que eu acabei de explicar para vocês em prática. E como eu tinha falado no início do vídeo, a minha mãe, ela já tinha essa clínica. No início, não tinha sala disponível dentro da clínica da minha mãe, porque ela alugava, né, para profissionais terceiros. Então, eu ficava dividindo a sala com ela, utilizava, assim, no horário de almoço, final do expediente, sábado e domingo, sempre que ela não estava atendendo, eu tentava utilizar a sala dela. Isso me ajudou bastante, porque eu sei que uma das grandes dificuldades de vocês é começar. Tem todo o custo de alugar uma sala, né? Todas essas despesas que no início é difícil, mas hoje em dia também existem os coworkings, aquelas salas que você aluga por hora. Na minha época isso não existia, isso é algo mais novo, recente. Então já fica aqui uma dica de como vocês podem fazer para começar. E isso também, da minha mãe ter essa clínica, me facilitou na questão de estoque, porque se eu agendava uma paciente, eu já podia ir lá, já tinha sala, já tinha estoque. E eu sei que não é uma realidade para muitas de vocês, então mais uma dica. Vá sempre comprando os produtos sob demanda, para que você não gaste demais e não tem esse retorno sobre o teu investimento. Então compra ali 1 ou 2 seringas, agenda 1 ou 2 pacientes e depois você vai comprando mais.
Também é importante falar para vocês sobre como acontece essa captação. Então, assim que eu me formei, eu ficava falando sobre os procedimentos no meu Instagram, já usava o meu Instagram para trabalhar desde a época da faculdade. Eu já mostrava os bastidores, o que eu estava estudando, sobre as minhas provas, eu mostrava o meu estágio. Por quê? Porque isso fez com que o público que me seguia no Instagram já acompanhasse a minha evolução, e assim que eu estava formada, eles quiseram me prestigiar e fazer um botox comigo, um PIN, né, que é o procedimento de vasinhos, que eu também não falei para vocês, mas que os biomédicos podem fazer, microagulhamento, são todos procedimentos que a gente faz além da harmonização facial e que tem um custo mais barato para nós e também para o nosso paciente. Então são excelentes procedimentos porta de entrada, e eu comecei por eles também. E aí, além desse público que ficava ali me acompanhando no Instagram e que quis fazer procedimento comigo, eu fui para um curso, meu primeiro curso de harmonização facial, e assim que eu voltei, eu comecei a selecionar algumas pacientes modelo. Eu fiz isso para conseguir ter alguns casos de antes e depois, para já ter o meu próprio portfólio, postar ali no meu Instagram. Logo depois que eu comecei a fazer isso, a minha demanda foi aumentando e, coincidentemente, uma das inquilinas da clínica da minha mãe pediu para sair. E aí eu peguei aquela sala para mim e foi assim que eu comecei, de pouquinho em pouquinho, com uma ou outra paciente, chamando pacientes modelo e me dedicando ao máximo. É claro que a minha agenda não era cheia, tinha muitos dias que eu só tinha uma paciente de manhã e uma à tarde, ou duas à tarde, nenhuma de manhã, e eu ficava assim chateada, mas isso nunca me abateu. Eu, apesar de ter essa agenda que não era cheia, eu ficava ali na clínica o dia inteiro, estudava, produzia conteúdo, e uma ou outra paciente ia aparecendo, e eu trabalhava muito em cima dessa única paciente que eu atendia. Eu explicava o caso, eu mostrava foto, mostrava depois, colocava caixinhas de pergunta, respondia muitas perguntas. Coincidentemente, né, coincidentemente não, assim, uma consequência foi que eu comecei a crescer na minha cidade. Dourados é uma cidade, entre aspas, pequena, tem ali seus 200 mil habitantes, né, pra mim é pequena, porque hoje em dia eu moro em São Paulo, então, comparativamente, ela é bem menor. Mas eu sei que muitas de vocês trabalham em cidades bem menores, né, de 50, 20, 30 mil habitantes. Então vocês têm sim muito potencial para crescer dentro dessas cidades. Aproveitem bastante isso. E aí a faculdade que eu me formei me convidou para ser professora lá, do estágio de biomedicina estética. E aí essas minhas aluninhas, elas começaram a gostar do meu trabalho enquanto professora da faculdade e me pediam curso VIP por fora da faculdade. E a faculdade permitia, claro, né? Eu dava curso VIP. Foi assim que eu comecei a crescer também como biomédica para dar cursos. Então eu me tornei referência nos atendimentos e depois me tornei referência como professora. Criei o meu primeiro grupo de estudos no Telegram, criei o canal do YouTube e comecei a compartilhar muitos conteúdos com vocês. Foi assim, depois de algum tempo, que eu montei a minha escola, já com turmas lotadas para mais de um ano, com lista de espera, e foi essa demanda que eu tive também para fazer o meu primeiro evento, que foi como um congresso, onde todas as palestras tinham demonstração. Foi algo realmente incrível. Postei aqui no canal para vocês um vídeo sobre o evento. E aí, depois, né, de 3, 4 anos já fazendo tudo isso, eu me mudei para São Paulo, porque me casei com o Lipe, que vocês já conhecem. Ele é daqui de São Paulo e eu vim para cá abrir essa clínica linda, que eu amo. Estamos aqui há mais de um ano agora, recém-completos. E eu fico muito feliz de mostrar para vocês essa minha trajetória. Então acho que nesse vídeo eu consegui mostrar um pouquinho desde lá do meu início, como que eu me tornei quem eu sou hoje, e também explicar um pouquinho sobre a biomedicina estética. Espero que, apesar de ter ficado um vídeo longo, tenha sido muito útil para vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre como é a biomedicina e sobre o que a gente tem que fazer para crescer. É trabalho de formiguinha mesmo, não tem receita mágica, tem que ter muita dedicação e constância, e esse é o mais importante, estar aqui sempre fazendo repetidamente a mesma coisa e com um único benefício: ajudar o próximo. Então acho que quando a gente coloca esse propósito, tanto nos atendimentos como na escola aqui, o universo vai honrando, Deus vai honrando e a gente vai crescendo cada vez mais. Bom, vou parar por aqui porque eu já falei muito, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, sugestões de tema para os próximos vídeos. Se inscrevam no canal porque toda semana tem vídeos novos, e compartilhe esse vídeo com alguém que vai gostar de saber sobre a biomedicina estética. Deixa o seu like no vídeo e até o próximo. Um beijo, tchau!